Essa música é linda, né? A melodia dela, assim, me fascina, assim, Linda adoro. ela. E vocês tocam, né, Manu? A gente toca. Inclusive, tem um dos integrantes da banda lá que não gosta dela. Toda vez que a gente fala que vai colocar no repertório, ele acha ruim. Mas quando a gente toca, a galera curte, sabe? É uma das músicas que o pessoal começa a filmar, né? Levanta, acompanha junto, né? A galera curte. Mas você já reparou na letra dessa música? Tava prestando atenção nela agora na sexta, quando vocês tocaram. Achei que combina muito com o tema que a gente vai falar. Sim, sim. Essa música não tá tocando aqui por acaso, né? Essa música tá aqui porque ela tem tudo a ver com o assunto de hoje, né, Laura? Isso aí. Ela tem uma melodia linda, gostosa, mas óbvio que eu não convivo, né, com o autor da letra, né, com quem fez a música, mas ela passa, assim, parece, assim, meio angustiante, é uma pessoa que ele se considera, assim, uma aberração, né, que ele é uma aberração, ele é um esquisitão e que parece que ele não é suficiente para outra pessoa que ele cita na música, né? Ele fala que a outra pessoa é muito especial, que a outra pessoa é linda, né, é perfeita e que ele queria ser especial, mas ele não é, que ele é apenas uma aberração, um esquisito, né? Laura, já parou para pensar quanta coisa a gente deixa de fazer ou a gente não tenta fazer por acreditar que a gente não consegue? Eu acho, Manu, que essa música ela é o retrato perfeito, assim, do que a crença limitante ela faz, né, na vida emocional da pessoa. Se você soubesse o tanto de, isso não é pra mim, não consigo, não posso, eu sou assim mesmo, que eu já escutei na clínica, fora dela, e que já passou pela minha cabeça também, né? Nossa, eu sou assim mesmo, eu acho uó, né? Tipo, parece que é como se justificasse algum ato da pessoa, como se ela fizesse alguma coisa que às vezes ela sabe que não é legal, mas aí quando ela vê ali, eu sou assim, né? Tipo, justifica tudo que ela tá fazendo, né? Mas eu não sei se de repente isso aí é tão verdade assim, né? Porque parece que são vozes internas ali que estão limitando a gente de fazer alguma coisa e a gente vai lá e justifica com algum ato. Você já deu a deixa, né, Manu? Vozes, né, limitando, são as crenças limitantes, né? Sabe aquelas frases que a gente repete, que a gente às vezes nem percebe, mas é como se fosse, dar um exemplo, se a gente estivesse andando de bicicleta e aí tá lá rápido e aí a corrente estoura, né? Sai do lugar aí, trava, sabe? Como se fosse isso, sabe? Essas frases que a gente fala dia a dia e nem tem consciência do quanto ela tem poder sobre a gente, né? Escreveu muito bem essa parte, de novo, do travar da corrente da bicicleta. Né? Esse travar, esse baque que dá, limita, né, a vida da pessoa. Você já ouviu falar, algumas pessoas falarem assim, eu sou péssima com número. Aí passa uma vida inteira só usando calculadora, né? Nem tenta, nem se esforça. Aquele outro clássico relacionamento não é pra mim. Aí a pessoa já vai pro primeiro encontro com o relacionamento fracassado inteirinho na cabeça já, né? E tem muito dessas crenças. Então, olha, você falou uma coisa assim que eu nem tinha me atentado, porque eu pensei assim em relação a isso, né? Já vai no relacionamento achar que não pode. Eu sou assim mesmo. Não tenta fazer um negócio, eu sou assim mesmo. Mas, esse negócio dos números é tão simples, né? E às vezes a pessoa tá lá, uma conta simples, uma soma de números inteiros e redondos, número, né? Já pega o negócio, coloca na calculadora e vai fazer o cálculo, né? Nossa, realmente, às vezes a pessoa não se dá conta, ela nem tentou, né? Nem fez o teste para ver se realmente ela é tão ruim assim com números como ela acha. E a gente acredita aí que precisa de um trauma, né, de um efeito muito grande na vida da pessoa para essa crença se instalar, né? E às vezes não, é num simples falar do pai e da mãe, você é distraído igual seu pai, ou não, deixa que eu faço para você, né? Você não consegue. No dia a dia mesmo da criação de um filho, a gente consegue colocar ali umas crenças, instalar essas crenças limitantes. E como isso limita, né? Porque às vezes você, tipo, uma vez fui levar minha filha na natação, ela era mais novinha, ela tá com 5 anos agora, mas ela era mais novinha. E assim, eu sempre deixo eles fazerem tudo, sabe? Vou comer sozinho, faz sujeira, mas, né? Autonomia. Uma hora eles não vão mais
me ter do lado para fazer as coisas, né? Então eu sempre deixo. E aí, mas minha filha também, ela nunca gostou que ajudasse, né? Ela era pequenininha e tava saindo ali, ela foi colocar a sandalinha dela e eu fiquei esperando ela colocar a sandália sozinha, né? E uma senhora passou do lado e falou assim, mas falou para eu ouvir, né? Nossa, coitada menina, ela nem ajuda. Tá, falei... quieta, né? Na minha, assim, mas realmente eu não ia ajudar, porque ela sabe colocar sozinha. Você vê nesse caso, né? Quanto mais a pessoa acredita, mais ela reforça, né, a crença. A pessoa chegar e comentar ali numa situação que ela nem estava envolvida, né? Aquilo incomodou ela de alguma forma, né? E ela expôs ali o comentário, que é uma crença também. Pois é. E hoje a gente vai conversar sobre essas limitações, né, Laura? Isso hoje aí. A gente vai falar sobre histórias ou frases ou algum trauma, alguma coisa que ficou na cabeça, né, da pessoa, que te trava, né, te limita de fazer alguma coisa, de não tentar, ou de repente a gente vai falar aqui, né, sobre algumas outras vertentes também, né, ou senão te expõe demais a certas coisas. Por que não algumas tretas limitantes, né, Manu? Pois é. Sobre algumas tretas limitantes, né? É isso aí. O episódio de hoje, então, a gente vai falar sobre crenças limitantes. Fica com a gente que hoje o episódio está libertador. É isso aí, Laura. Bora puxar a conversa? Quem conduz essas conversas são duas amigas que amam mergulhar no que está por trás do óbvio. Laura Godoy, psicanalista, editora da revista Freud, desafia os rótulos e encara o caos humano como matéria-prima de criação. Manu Almeida, jornalista, cantora, transforma sua curiosidade em oportunidades únicas de compreender e expressar as singularidades. Juntas, elas atravessam temas como desejo, relacionamentos, traumas de infância, culpa, amor e tretas. Muitas tretas. Porque entender o que nos move ou nos trava pode até ser difícil, mas a gente garante que aqui vai ser freudástico. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Eu sou a Laura, psicanalista, editora da revista Freud. E eu sou a Manu, sou jornalista e curiosa aqui do podcast. E a gente trata sobre assuntos, sobre tretas da vida cotidiana, né, que envolve todos, mas a gente aborda de uma forma com bastante leveza, com um fundo psicanalítico, né, Laura? Um pouquinho de humor, né, Manu? Um pouquinho de humor. Uma conversa talvez sem limites, né? A gente provoca algumas curiosidades, provoca alguns questionamentos que vocês vão fazer com vocês mesmos, né? Uns questionamentos internos. É isso aí. Né? Mas também com muita dedicação e muita identificação, né, Laura? É isso aí. A gente vai falar sobre crenças limitantes, né? Essas ideias que a gente constrói ou absorve sobre nós mesmos, né? Sobre o que a gente pode, o que não pode, quem somos, o que não somos, né? O que a gente merece ou não merece. Então, são crenças aí que limitam as possibilidades, né? Limitam o poder de decisão, talvez, das escolhas e cria ali uma insegurança, né? Uma sensação de insegurança, na verdade, mas que protege, né, Manu? E isso talvez pode virar um rótulo, não? Né? Tipo, uma coisa que às vezes a pessoa vai carregar pro resto da vida. É o tal do distraído igual seu pai, né? Ser distraído igual seu pai. Ou se não, assim, dá um exemplo. Você esquece de tudo. Você, né, você é esquecida. Aí a pessoa, um dia, ela vai em um lugar importante e, sei lá, que chega lá, ela esqueceu a chave de casa, não consegue voltar. Aí ela tá vendo, eu sou distraída. Mas, poxa, esqueci a chave é uma coisa... Tão comum. Eu esqueço, não foi só uma vez, não. Né? Várias vezes. Mas aí ela vai colocar a culpa naquele esquecimento de, tá vendo como eu sou distraída, né? Vai confirmar, é como se fosse uma confirmação daquele rótulo, né? Que ela tá carregando. E a gente vê isso acontecendo na clínica o tempo todo, né? As pessoas vêm até procurar a análise, né? A terapia, para se libertar. Porque se vê ali presa, estagnada na vida, né? Limitada, como a gente diz. E no discurso, no manejo analítico, a gente vê essas crenças limitantes aparecendo ali nas entrelinhas. E, assim, aqui, né, uma curiosidade. Essas crenças, elas podem ser traiçoeiras também, né? Não vou falar que só tipo, limita de certa forma, tal, mas elas podem
transformarem assim, em verdades absolutas para as pessoas e a pessoa acabar que ela não vai mais se questionar, né? Ela acaba vivendo só em função disso, né? Pode ocorrer assim, né? Manu, e tem muita crença que ela tá disfarçada aí de ditados populares, né? Sabe essa sabedoria popular que as pessoas falam? Pau que nasce torto, morre torto. Quem nasceu pra tostão não chega a milhão, né? Tem um que a minha mãe falava muito pra mim quando eu era criança, que eu vou até dar o meu relato aqui, pessoal, agora. Ela falava muito pra mim assim, alegria de pobre dura pouco. Se eu tava correndo em casa, bagunçando, euforia, né? Acho que uma maneira dela me limitar, talvez assim, não limitar, mas barrar ali aquela bagunça, né? De maneira inocente, acaba falando muito, repetiu muito essa frase pra mim, alegria de pobre dura pouco. E eu cresci, e só fui descobrir isso agora, em análise, né, um tempo atrás, que eu sempre achei que eu não merecia algumas coisas, que talvez... E eu percebi isso, eu vou contar bem onde foi. Eu e meu marido, a gente foi trocar de carro, aí ele entrou na concessionária e ele foi ali ver todos os carros, né? E ele foi ver um carrão lá, um bonito, e eu, não, isso aqui não é pra gente não. Já fui puxando ele, falei, vamos pra cá, né? E ele me mostrou que não, vamos ver, não sei quanto que custa, não sei nada, né? Você nem sabia o valor, nem sabia se, se dava pra parcelar, de repente, dá pra pagar. Isso aconteceu e foi tão automático, né, na minha cabeça, mas eu trouxe essa lembrança na análise e percebi que era uma crença limitante minha, sabe? Que, não, aquilo não é pra mim, sabe? Aquele tipo de alegria, vamos dizer assim, não é pra mim. E, nossa, é libertador quando você desamarra isso. Você vê só como frases que parecem super inocentes, né? Parece como se fossem aquelas frases de vó dita no almoço de domingo, o quanto elas podem pesar, né, na pessoa, né? Conforme a pessoa... A gente não sabe como a pessoa vai receber, como ela vai carregar isso sempre, né? E aquela homem não chora, né? Quantos meninos aí sufocaram as emoções, né? E cresce ali de uma maneira que esconde, né? Que abafa. Não pode falar dos seus sentimentos, né? Difícil quem... Tadinho, acho que eles não têm consciência disso, né? Que acaba, talvez, uma coisa até meio que cultural, né? Porque, por exemplo, meu filho já ouviu isso, o pai do meu filho já ouviu, eu já ouvi, né? Meus pais falando, talvez, pro meu irmão. Né? Ou, às vezes, até tem uma criança chorando e alguém que, às vezes, nem é da família, olha, às vezes quer, tipo, como você falou, né? Às vezes, na inocência, pra tentar dar força, às vezes ele acha que tá dando uma força pra criança, né? Olha, homem não chora, não precisa chorar, que homem não chora, né? Isso aí. E você vê, já coloca um peso ali na criança que nem ela entende direito o que ela tá... E você vê que não é só com palavras, né? Igual você falou, na atitude ali de tentar... essas crianças podem se enraizar. Por exemplo, uma mãe ali que tá sempre em último lugar na família, né? Que se coloca ali submissa. Aquele pai que vem e tá exausto de trabalhar e tá sempre reclamando, que trabalha para pagar as contas, que tá cansado, que é um sacrifício, né? E, na minha opinião... Eu vejo muito o sacrifício como uma abdicação de algo, né? Você já viu aqueles filmes de realidade paralela? Você faz uma escolha, é isso que acontece. Você faz outra, é outro caminho que você percorre. E eu acho que o sacrifício é isso. É quando cada escolha que você determina para sua vida, você está abdicando de alguma coisa, né? Você está deixando alguma coisa de lado. Então, o sacrifício não precisa ser necessariamente sempre doloroso, angustiante, cansativo. Então, faz parte do processo. E você vê, olha só que interessante isso que você acabou de falar aí da questão do trabalho. É estressante, eu trabalho demais, né? Talvez estou pagando conta. Uma vez eu ouvi, juro que eu não lembro quem foi, foi bem interessante. No Instagram, né? Esses cortes que aparecem, uma pessoa, não sei, não lembro mesmo quem e ele falou sobre isso. Falou assim, se você, falando com o pai, né? Se você, quando seu filho perguntar para você, próxima vez seu filho te perguntar, por que você trabalha tanto? Por que você está estressado por causa do trabalho e tal? Não responda mais. Porque eu preciso pagar as contas. Porque eu trabalho, eu tô estressado com o meu trabalho, porque se eu não trabalhar, não tem como colocar comida em casa e tal. Tenta mudar essa forma de falar. E eu achei interessante, eu até mandei isso pro meu marido, né? E a gente mudou um pouco em casa, porque às vezes vinham essas perguntas, né? E a gente falava isso, né? Tipo, porque tem que pagar a sua escola, né? Se não trabalhar, como que eu vou pagar a escola que você estuda? E aí ele falava, você tem que responder assim, tipo, eu trabalho porque o homem, o ser humano, ele precisa trabalhar.
né? A gente vive do trabalho. E porque eu amo o que eu faço, né? Tipo, o papai estudou tantos anos para fazer isso que o papai faz hoje. Então, o papai precisa, né, fazer... lá em casa, por exemplo, né, o marido fala, estudei muito para ser um médico e... Tem um paciente que precisa do trabalho do papai. Olha que lindo, o papai salvar uma vida, né? E eu vejo assim que o olhinho do filho até brilha, vendo, né? O papai falando com amor daquele trabalho. E muda, né? Porque aí a criança também, ela admira o trabalho do pai, né? E não fica com aquele negócio, poxa, meu pai só tá trabalhando para pagar minha escola. Ele podia... Então não vou mais estudar, que ele podia ter tempo comigo, né? Verdade. A Freud já falava isso, né, no texto dele de Mal-Estar na Civilização. A minha analista até me lembrou disso na semana passada. Ele traz o trabalho ali muito relacionado com o amor. Ele traz o amor e o trabalho lado a lado, né? E tem uma ideia que o trabalho é uma condição básica da vida humana, né? Então, a pessoa precisa trabalhar para sobreviver, né? Então, ele coloca ali que o trabalho é uma questão de sobrevivência. Talvez pode vir ali o prazer depois, ou talvez nem aparecer, né? E as pessoas têm essa crença ali, igual você falou. Talvez essa visão diferente do trabalho, que nem seu marido coloca, pode mudar essa crença, né, para uma crença mais saudável em relação a isso. E não um sacrifício exaustivo. Não, que óbvio que ele vai trabalhar, porque precisa, né, receber aqui o dinheiro lá, o salário que ele vai receber, é a recompensa, né, pelo trabalho dele para a gente continuar, né, que é o que você está falando, né, que move. Não, tem muitas crenças relacionadas a trabalho, Manu, muitas. E isso a gente vê bastante também, né, no consultório. Mas eu acho assim, que de repente... Nem todo mundo que ouviu essas frases, às vezes, leva da mesma forma, né? Por exemplo, isso que você acabou de falar. Às vezes uma pessoa tá lá, ou a criança ouviu, nossa, isso que meu pai faz é muito estressante, nossa, trabalhar é estressante. Ele já cresce achando que o trabalho é ruim, que, poxa, segunda-feira é um dia ruim, né? Porque começa a trabalhar, sextou, não, eu só gosto da sexta-feira, porque sexta-feira... E tem aquele outro também que vai ouvir, e dessa mesma forma, né? Tipo, o pai falando que, o trabalho é muito ruim, é árduo, eu tô trabalhando só pra isso, só pra... E ele vai falar, poxa... Eu não quero esse trabalho aí, eu vou procurar uma coisa que eu ame fazer, ou senão o trabalho que eu vou fazer, eu vou amar, né? Ele vai mudar a perspectiva, né? Eles não vão receber da mesma forma, né? Isso me lembra agora, acho que até cabe aqui, Manu, porque eu separei um trecho de um livro de um colega de profissão, né? Admiro muito ele. Ele é professor de filosofia e psicanalista, é o Oséias Marx. Ele lançou um e-book agora esses tempos, intitulado como Felicidade, Plenitude e Mal-Estar. Eu separei aqui, é um trechinho do pós-fácil escrito pela Natália. E acho que cabe bem aqui nesse espaço, vou ler para vocês. A felicidade que me interessa não é plena nem contínua, nem exige que eu vença o mundo. Ela nasce entre os interstícios da vida ordinária, entre uma renúncia bem vivida e um suspiro sem culpa. Às vezes, é só um instante em que não estou me cobrando para ser mais do que sou. É exatamente isso que você falou, né? De buscar ali essa satisfação, né? Também, sim. Mas não ligado a uma crença de que eu preciso ser, né? Eficiente, eu preciso... Essas crenças que nos limitam mesmo. Sim, com certeza. Manu, eu já comprei esse livro dele. Traz um monte de reflexões... para esse tema e para o tema da felicidade, que é uma coisa tão buscada pelas pessoas. E eu não vou dar mais spoiler, mas eu vou falar para você. Tem cupom, para quem ficar até o final, vai ter um cupom. Essa é a novidade hoje do podcast. Mas é só para quem ficar até o final, né, Laura? Isso aí. Laura vai falar o cupom aí no final do podcast. Vamos deixar ali na legenda. Aí eu falo, vai valer a pena, gente. Vale bem a pena. Legal. Então, Laura, eu acho que com isso, né, com esse questionamento sobre a forma que cada um recebe as frases, né, recebe alguns pontos na vida, que um recebe de uma forma, outro consegue superar aquilo de uma forma melhor, talvez a gente está chegando no nosso tema principal do podcast hoje, né? É isso aí, eu vou deixar a reflexão aqui, para vocês pensarem até o final. Né? Você acha que existe, Manu, vou perguntar para você, acha que existe crenças deslimitantes? Você acha que dá para deslimitar aí essas travas, né? E pensar de uma maneira diferente, ver o mundo de uma maneira diferente? Eu acho que dá.
Mas não é quem sou eu para achar, não. Bora pra terapia agora, Laura. Bora pra terapia que Laura vai nos ajudar aí com esse questionamento, né? Que as pessoas que desenvolvem essas limitações, elas conseguem chegar a um ponto em que elas enxergam que isso era uma limitação e não que ela nasceu, vamos dizer, Eu já com dei um defeito exemplo de aqui, fábrica. né? Alegria de pobre dura pouco, ó, eu. Então, Laura, como que funciona, assim, quando as pessoas desenvolvem essa crença limitante? Elas não recebem da mesma forma, né? Mas existe algum padrão? Não tem padrão. Por que não tem padrão, Manu? Porque depende muito mais do que está dentro do sujeito do que vem de fora. Né? Por exemplo, uma criança ali que sempre foi ouvida pelos pais, validada, né? Sempre teve diálogo. E uma hora, assim, de estresse, de desabafo, o pai fala, tá vendo? Você é lerdo, né? Olha o que você fez. E aí, é aquela criança que sabe, que tem um ego fortalecido, né? Não tá bem construído, ele não vai se abalar por aquilo. Mas imagina uma criança que está ali o tempo todo fragilizada, né, com o ego fragilizado, que ela é invalidada, que ela não tem lugar de fala na família, né, depende muito da posição que ela ocupou ali. Então, aquilo criou dentro dela. Então, tem muito mais a ver com o que está interno do que externo. Se ela escutar a mesma frase, aquilo vai abalar ela de um tanto que ela pode passar a vida inteira achando que é uma pessoa lerda, né, e vai evitar. E, às vezes, não vou nem estudar porque eu não consigo mesmo, não vou prestar um concurso, não vou... Tá aí as crenças limitantes, né? Tá aí o que... E da mesma forma tem criança, você vê aí que direto o pai tá xingando, falando, ô, seu lerdo, que a criança tá nem aí, né? Parece que nem ouve, porque de lerdo não tem nada, né? Já tá bem estruturado. Mas né? é o que eu sempre falo, que tem uma questão também, assim, que não é só o que se fala, também é sobre quem fala, né? Qual é a relação que aquela pessoa ouviu, tipo, de alguém, alguma coisa, qual é a relação que ela tem com aquela pessoa, né? Tipo, é uma relação de autoridade, se é uma pessoa que ela admira, ou se é uma pessoa que também não tem importância nenhuma pra ela. Ou isso, que fase ela tá da vida também, né? Isso você vê, né? Que tem muito a ver com com as relações que a gente exerce, né? O estabelecimento dessas crenças. Então, vai essa pessoa que tem algum valor para você, né? E geralmente essas crenças vêm mesmo do pai e da mãe. Já ouviu falar assim, Freud fala que a culpa é da mãe. Né? Vem desse lugar de admiração, de respeito, do que o outro fala, para mim, é muito válido, né? Então, fica até... Só ressaltar aqui para falar que você não tá falando que a culpa é da mãe, né? A gente tá citando, né? Porque às vezes alguém vai ouvir ali e vai falar, não, mas por que tudo é culpa? Não, a gente mas você vê, tipo, nesse caso que eu contei, eu tenho certeza que a minha mãe não falou isso né? Mas na inocência a gente fala, e aí fica até a dica, né? Pros pais. A gente tá falando aqui como filho, eu escutei isso do meu pai. Mas vamos falar aqui como pai agora, né? O que eu posso fazer para fortalecer o ego do meu filho? Né? Para deixar ele mais preparado. Porque não sou só eu. Ele pode escutar de um professor. Sim. Isso é importante, né? Isso é importante mesmo. Deixar essa deixa aí, né? Colocar essa deixa para os pais, né? Quem está assistindo a gente, que tiver nessa fase de educação dos filhos, né? Principalmente na hora que eles estão crescendo, que é muito importante fortalecer a autoestima da criança, fortalecer o ego. E dependendo da forma que você fala com eles, você pode destruir isso, né? E a criança super fragilizada, tanto é que essa fragilidade que talvez os pais, na maior inocência, causou na criança, às vezes lá na frente vai interferir, né? Às vezes não vai interferir, né? Da forma com que alguém fala com ela. Se ela tiver com, tipo, uma autoestima muito baixa, tiver, né? Alguém vai falar, ela vai se doer, né? Aquilo vai... pegar lá no fundo dela, né? E vai fazer ela acreditar, talvez, que ela seja aquilo que alguém falou que não é. Manu, você tá falando aí do outro, né? Depende muito do que o outro fala, né? Como vai agir na criança. No caso, a gente tá falando muito de criança, porque geralmente é na infância que essas crianças se estabelecem mesmo, né? Que elas se fixam mais. Mas pode acontecer lá na frente também, né? A criança surgir ali. E tive uma paciente adolescente que ela falou que ela tinha muita vergonha de perguntar, de estudar em grupos de estudo, né? Quando marcavam, assim, porque uma vez, lá atrás, uma professora chamou ela de burra na frente de todo mundo. Eita. Então, ela tem medo, assim, de alguém perceber que ela não entendeu e aquilo acontecer de novo, né? Você vê, aconteceu uma vez e aquilo enraizou nela. Então, ela não participa de grupo de estudo, não participava, né? De grupos de estudo, de nada, com medo
dessa fala tão pesada, né? De uma professora ainda. Você vê, Pois uma professora que devia estar ali educando. A professora exerce autoridade, né? Então, tem Exatamente. um peso diferente, né? Na hora Por isso de... que eu falo, né? É muito importante a gente conversar com os nossos filhos, fortalecer ali a autoestima, o ego deles, para poder, se um dia passar por esse tipo de situação, virar professor e falar, não, você que é, né? Mas... Não que a gente tá defendendo, né, Zara? Mas ela acreditar que ela não é aquilo. Ela sabe que ela não é aquilo que a professora falou, né? E isso enfim. Não é ser mal educado, mas a gente tem que se aprender, tem que ensinar eles a se defenderem também. Sim, não, tem que saber. Isso é verdade. A gente não sabe o que espera, né? Ai, como é difícil educar, meu Deus do céu. Eu falo que a coisa mais difícil que eu já fiz e faço na vida é isso. Mas, enfim. E quando você falou de na fase adulta também pode acontecer, isso está muito, muito claro, né? Tem muitas pessoas que escutam de chefes, né, algumas críticas assim fortes, e como elas já vieram de uma construção psíquica mais fragilizada, se abalam, né? Eu vou colocar aqui um outro caso que não, pelo que eu sei, não foi assim uma crença limitante vinda da educação dos pais, né? Mas quando a gente começou a falar sobre esse assunto, inclusive esse assunto foi uma enquete que a Laura colocou no Instagram, e a maioria das pessoas votaram, né, em crenças limitantes, né? Então a gente tá falando um assunto aqui que o pessoal tava querendo saber, né? É verdade. E aí quando eu comecei, falei assim, não, vou dar uma estudada sobre isso e ver o que eu posso levar, né? Alguns exemplos, algumas coisas. E me veio uma coisa assim na cabeça. Conheço várias pessoas que fazem medicina, tipo, depois, mais adulta, que assim, por exemplo, não que estão fazendo medicina hoje, mas enfim, que já fizeram alguma coisa, né, um outro curso, ou já estão estabilizadas, ou que já tem a família formada e tal, e de repente, chegando numa certa fase da vida, fala, não, mas eu quero fazer medicina. Ok. É um desejo já antigo? Então, daí algumas delas que eu já conversei, me falaram, nossa, era meu sonho desde criança. Aí a gente começou a falar, gente, eu vou conversar com uma delas, que é a Rúbia, que é uma grande amiga minha. Inclusive, a Rúbia tem uma história de vida, assim, muito bonita. Quando ela tinha... Com 24 anos, ela descobriu um câncer de mama. E foi 6 meses antes do casamento dela. E assim, ela nunca se deixou abalar com o câncer. Graças a Deus, fez o tratamento, né? Se recuperou, venceu o câncer. E um tempo depois o câncer voltou, né? Agora, até pouco tempo atrás, mas aí fez o tratamento novamente. Lógico que ficou triste, né? Se abalou, mas ela venceu, foi, né? Tô falando isso da história dela, porque ela tem um Instagram muito interessante, que a gente vai deixar o @, dela aqui, mas quem quiser já ir procurando, chama Paciente Virou Médica. Ai, que legal. Essa é uma que ela tinha um sonho desde criança, ela deixou um depoimento, ela topou em colocar um depoimento pra gente aqui pro podcast. Vamos deixar no link, vamos deixar o link do... Vamos colocar, eu acho legal, porque ela me autorizou, viu, gente? Ela autorizou deixar ela mandou por áudio pra mim, que ela não tá morando aqui, ela mora em Brasília. Muito a pena, né? Ela deixou um áudio contando, né, dessa vontade dela de fazer medicina. Então ela falou que ela, desde 12, 13 anos, ela sempre quis ser médica. E aí ela sempre foi muito inteligente, sempre tirava notas excelentes. E quando ela foi fazer o vestibular para medicina, ela veio o resultado e ela crente que ela ia passar. Ela tinha certeza que ela tinha ido super bem. Aí veio o resultado, ela não tinha passado, né? E, inclusive, acho que a nota dela era suficiente para passar em qualquer outro curso na federal, né? Ela fez na federal, e mais para medicina ela não entrava. E aí ela foi fazer cursinho, inclusive com as notas dela, ela ganhou uma bolsa num colégio para fazer o cursinho, né? Só que daí já começou um monte de coisas na cabeça dela, né? Que o que a gente vai chegar aí nas crenças limitantes. Ela, não, mas eu vou ficar mais um ano fazendo cursinho, vou perder tempo da minha vida. E, poxa, ela tinha 17 anos. Daí ela falou que quando ela fez 18 anos, em maio, daí que ela começou assim, a pensar mais ainda. Não, eu já era para eu estar na faculdade com 18 anos, não, era para eu estar fazendo alguma coisa. Vou fazer mais um ano. E sendo que nem, você vê assim, o negócio é tão assim, né, na cabeça, segura, que ela já estava em maio, ela não tinha um ano inteiro ainda para estudar, mas ela já estava contando como se fosse mais um ano. Dela mais 6 anos de medicina, e aí ela foi fazer direito. Mas, poxa, direito era 5 anos, era um ano a mais só que ela ia fazer. Mas assim, tudo impediu ela de tentar de novo, ela não foi tentar. E aí ela acabou fazendo direito,
até mesmo, acho que ela escolheu direito porque dava mais área para concursos e tal. Passou num concurso federal, foi trabalhar na Caixa Econômica. Ela, no início, ela amava a Caixa. Como advogada, ela nunca exerceu, acho que ela nem tirou a OAB, né? E aí começou a ter alguns problemas no trabalho e aí junto com o câncer começou, acho que, a florar de novo aquele negócio da medicina. Ela disse que ela nunca desistiu de querer fazer medicina, mas sempre achando que não era pra fazer, não era. Inclusive ela pensou, nossa, se eu for fazer numa particular, porque ela já pensou, não passo na federal, na particular meus pais não vão conseguir pagar. E fiéis não quero ficar dependente de fiéis. Então, assim, tudo tava segurando pra não fazer. Aí quando ela já tá lá casada, né, uma vida bem estável, o marido dela, e ela sempre, né, triste, porque eu não fiz medicina, não fiz. Marido, por que você não vai fazer? Ela, não, você tá doida, eu vou terminar aí a faculdade, vou chegar lá, fazer uma residência, eu já vou ter quase 50 anos. Ele falou, mas você quer chegar aos 50 anos com esse mesmo pensamento, porque você deveria ter feito medicina, por que não fez, por que não fez? Ou você quer chegar aos 50 e falar, poxa, eu realizei meu sonho de fazer medicina. Verdade. E mesmo assim, ela falou, pois é, né, mas ela ainda não foi atrás. Aí ele inscreveu ela no vestibular para fazer a prova no Enem. Enfim, tem um áudio explicando como foi o processo para ela entrar também. Mas você vê, passou um tempo e agora ela fez 40 anos, acho, esse ano. E ano que vem já vai se formar médica, né? Olha vai tirar o sonhado diploma de medicina. Talvez a crença dela se instalou ali na primeira tentativa, né? Que ela fez e não passou. Né, mas aí já cortou as outras possibilidades. Se ela tivesse feito mais um ano de cursinho, meio ano de cursinho, talvez teria passado. Não tem como saber. Mas talvez a crença bateu ali. E eu tô vendo ali o marido dela como uma crença deslimitante dela, né? Pois é, né? Ele que foi lá e... Você vê, ainda bem que tem alguém que apoia, assim, né? A gente precisa, né, de um suporte, né? Muitas pessoas precisam ali de um suporte para talvez tirar isso aí né? E a gente encontra isso na clínica, né, Manu? No processo de análise, né? Alguém que te escute, que te acolhe, que não te julga. Uhum. Né? Poderia ter sido ele que ter falado, né? Não dá mais tempo, já tá velha, né? Mas não, foi ali, apoiou. Então, esse lugar de escuta, de apoio, de acolhimento é muito importante para destravar isso aí, né? Essas crenças. Olha que legal. Por isso, muita gente que não tem esse apoio, talvez, em casa, né, dos familiares, busca na análise. Você vê, isso é importante, né? Por isso que fala que a gente tem que apoiar, né? Às vezes... E o pior é que tem gente que acaba piorando também, né? Isso aí, né? Às vezes vai aparecer alguém e falar assim, agora você vai fazer? Nessa idade, né? Pra que já fazer? Eu fiz uma outra faculdade, já mais velha, né? Formei com 39 anos, a segunda faculdade. Mas não era um sonho. Eu fui porque a gente precisou. Foi uma necessidade de fazer uma outra e eu fui. Tô lá, tô aberta a fazer. Gostei muito, né? Medicina veterinária, hoje eu sou médica veterinária também. Mas não era um sonho, era uma coisa que surgiu ali, a oportunidade, então bora. Mas a gente Eu fiz um Enem, né? Aí passei, e na verdade, assim, acho que eu tava procurando outras coisas, né? Não era a veterinária ainda, passei para engenharia florestal. Cheguei a fazer matrícula, comecei a fazer, mas eu tava no Banco do Brasil e a faculdade era integral e não tava conciliando, né? E eu acho que não era aquilo mesmo. Aí depois eu fiz de novo, acabei perdendo lá o negócio do SISU pra inscrever, daí fiz de novo. Aí que eu falei, não, agora... Só que daí quando eu fiz a segunda de novo, né? O negócio já sabia que era pra veterinária. Que eu falei, não, eu vou passar na federal. Aí passei agora ali pra engenharia florestal, eu vou passar de novo, né? Mas eu acho que a experiência conta, sabe? Porque eu lembro que quando eu fui fazer a prova... Eu estava muito mais relaxada do que quando eu fiz a prova a primeira vez, quando eu tinha aquela obrigação de passar, né? A primeira faculdade, eu tinha que entrar na universidade. Ali não, eu já estava relaxada, porque se eu não passasse também, acho que eu fui de mente aberta, fui tranquila, fiz uma prova tranquila. Óbvio que eu dei, né, umas lidas, pesquisei como que estava, era o Enem, já tinha feito um Enem antes, já estava, né, um pouquinho... Mas eu falo que eu tenho uma cabeça diferente hoje, tá? Porque o processo de faculdade foi diferente. A faculdade que eu fiz quando eu tinha 18 anos foi uma. A que eu fiz com 34 foi outra. E não vou te falar só o curso, tá? Uhum. A mente que a gente tá lá dentro. As pessoas, eu lembro que aqueles jovens que eu conheci naquela época, eu via os jovens de hoje, eu falava, nossa... Até me vinha alguns, nossa, eu era assim também hoje, só que você entra com outra cabeça. Então, assim, ali dentro você vê a universidade de outra forma. Uhum. Você leva de uma outra forma.
Mas foi muito válido, eu achei muito bom, eu amei, não me arrependo. Me arrependo de não ter feito antes, eu poderia ter feito veterinária antes. Eu acho interessante. A minha pergunta justamente é essa. Tipo, se você viu alguma coisa se destravar, né? De novas possibilidades. Ou seja, eu sou capaz de fazer o que eu quiser, né? Eu vou até te falar, teve horas assim que dava vontade de desistir, né? Mas eu tinha pedido licença do emprego para terminar a faculdade, e tinha horas que eu falava, ai meu Deus, daí tive os filhos dentro da faculdade, gente, eu falava, não, eu comecei esse negócio, eu vou ter que terminar, não, eu dou conta, eu sou capaz, daí eu vi o que era estudar de verdade, né? Olha, como não existe só crenças limitantes, né? Existem crenças positivas também, né? Você acreditou no processo e foi até o fim. Laura, eu trouxe muita coisa, assim, para alguns questionamentos que eu gostaria que você esclarecesse aqui, que eu acho muito válido. E aí, você me perguntou ali, questionou essa questão de, a gente achar que pode tudo. Eu sou super otimista. Eu sou daquelas que eu acho, assim, que tudo vai dar certo, né? Eu parto do princípio que tudo vai dar certo. Mas eu sei que se não der, não deu. Mas eu quero saber o seguinte, quando chega ao extremo, tipo, aquela pessoa que, eu posso o que eu quiser, ou essas coisas assim, tipo, você pode tudo que você quer, só você querer, só você que você vai conseguir. Às vezes, lá em cima, ou aquele negócio lá embaixo, assim, tipo, não, você não pode isso, não vou conseguir, eu não tenho, e a pessoa se trava, né, que a gente já falou dessa questão da crença limitante que trava. Como ter um equilíbrio nisso? E quando saber que isso, tipo, é um excesso? Eu acho que os dois polos, né? Você vê, tem as crenças limitantes, né, que travam a vida da pessoa, que eu acho que pode ser considerado aí como um pessimismo exagerado. E tem do outro lado aí uma galera que acha que pode tudo, né, que mergulha fundo aí e é aquele otimismo exagerado. Sim, que eu vejo assim, às vezes tem a pessoa, e que assim, eu sinceramente, às vezes eu acho que isso é até meio perigoso, sabe? Que a pessoa assim acredita tanto que o negócio vai dar certo, que tipo, não, isso pode, vai. Só que às vezes ela ignora algumas coisas que já mostram, alguns sinais que aquilo às vezes não é possível, ou que de repente aquela hora não é o momento certo, ou que de repente aquilo realmente não é pra ela, sabe? Vamos aqui dar um exemplo. Primeiro, meu aqui, né? Que eu passei por isso. Quando eu era jovem, teve uma fase que eu queria ser aeromoça. Não era um sonho, é uma vontade que deu, assim, que, gosto de viajar, acho que ia ser legal e tal. Aí eu fui pesquisar. Até antes de falar sobre isso, até fui pesquisar de novo para ver se ainda era assim, se não, mas que eu tinha que ter no mínimo 1,58 m e eu não tenho, né? E naquela época eu já sabia que eu não ia crescer mais. E assim, fiquei, lógico, meio frustrada. Até fui ver aqui, não existe uma lei que limite esse tamanho, tá? Mas parece que as companhias aéreas, alguém me corrija aí se não for isso, mas pelo que eu pesquisei, eles priorizam mulheres acima de 1,58 e homens, se eu não me engano, acima de 1,65. Igual aqueles brinquedinhos que você tem que passar para... tem que passar, né, naquela altura, vai entrar que você tem que ter no mínimo essa altura, né? E até entendo, porque até tem uma explicação lá, que você tem que ter uma altura compatível e tem que ter saúde compatível para você, né, estar no ar, né? E para que você possa manter a aeronave, né, em ordem, né? Tipo, pelo menos alcançar o bagageiro, né? Colocar as coisas lá em cima. Agora uma dúvida aqui, você alcança? Eu alcanço, eu consigo abrir, mas não consigo fechar. Eu abro. Até às vezes você de ajuda para colocar o negócio, mas não dá para fechar, não. Enfim. Então, assim, eu vi que não ia dar, era uma coisa que não adianta, não ia crescer mais, né? Eu não tinha como. Então, poxa... tudo bem que não era um sonho, era uma vontade, mas a partir dali eu entendi. Então eu vi que não era uma coisa que, não, se eu quero, eu vou poder, vou brigar. Não, cara, tem tantas outras opções pra gente fazer, né? Abrir o leque, né? Abrir o leque. E o outro exemplo, lembrei de um exemplo agora, do Joel J. Adoro ele. Uma vez eu assisti uma palestra dele, fui a uma palestra aqui em Cuiabá, que ele veio dar, e ele deu um exemplo, assim, do pai dele, que o pai dele sempre... ensinou que o que ele quer, ele pode lutar e conseguir, né? Dentro do que ele consegue, vamos dizer, né? Ele já era nadador, ele foi campeão em natação, ele devia ter uns 15 anos, uma vez estava num grupo de amigos, ele contou uma piada ali, todo mundo riu, e uma menina lá, ele até citou o nome dela, ela não riu, ainda foi lá e falou pra ele assim, olha, você é preto, fedido e macaco, acho que era isso.
Aí ele falou que foi a primeira vez que ele teve um contato assim com racismo, né? Porque ele chegou super triste em casa, ele falou que, né, acho que ele não revidou nada, mas em casa ele chegou e contou pro pai dele. E ele falou que naquele dia o pai dele tirou, como se tivesse tirado o racismo dele assim com a mão, né? De uma forma assim. Primeiro falou assim pra ele, olha, você é preto? Dele sou. Você é macaco? Não. Daí ele falou que ele até entendeu ali a diferença entre constatação e racismo, né? Que ali foi uma fala bem, né, racista mesmo, foi de má fé ali. E aí ele falou, então é o seguinte, agora o que você vai fazer? Você vai lá, que acho que tinha um campeonato em mente, não sei, você vai lá naquele campeonato, e era um campeonato brasileiro, acho, e você vai e ganhe. E ele venceu. E ele falou que na hora quando o pai dele falou daquilo, ele até pensou, poxa, eu tô aqui, ó, sofri, passei por isso aí, meu pai vem falar um negócio, o que tem a ver? Aí depois que ele venceu, ele entendeu, né? Que ele falou assim, bom, se você... para você, né, vencer, né, para você mostrar, você tem que ser uma pessoa que faça a diferença. Entendeu? E assim, tipo, mostrou pra ele, você não precisou, né, ali, você só rebateu mostrando que você pode, né? Eu achei aquilo interessante. Sim, bem... ele não se limitou, né? Não se limitou ali ao vitimismo, talvez. né? Igual no seu caso também, se você tivesse se limitado, mas eu não posso ser aeromoça, né? E ficado ali estagnado. Não, você foi atrás, você foi veterinária, se formou veterinária, jornalista, cantora, mãe, quantas conquistas, né? Poxa, e o Joel conquistou ali aquele campeonato com uma simbologia muito maior, né, do que simplesmente ganhar ali o campeonato. Para ele teve um significado muito... E ali fez sentido para ele a fala do pai, né? Sim. Então, isso aí é vamos dizer, um otimismo positivo, né? Positivo, porque super. É dentro do que ele já era nadador, né? Ele já nadava, então ele estava lutando para isso, ele conseguiria vencer, né? Não é um extremo, né? Porque não é uma coisa que ele não daria conta de fazer. É isso mesmo. E essa questão que você fala aí de achar que pode tudo, né? Ele acaba sendo sedutora de uma forma, né? Mas se não vier ali junto com um tiquinho de realidade. Tanto no seu caso, como no caso que você citou do Joel, tem uma questão de realidade, né? Do que ele... O pai dele não deu uma missão impossível para ele, né? Foi uma questão de confiança e mostrar mesmo, né? Que ele era capaz. E aí não tem exagero, né? A gente sai desse lugar... A gente encontra ali um equilíbrio. E uma lição de vida também, né, Manu? Essa coisa, assim, tanto, por exemplo, talvez o vitimismo, de não acreditar em si próprio, também, às vezes, pode levar a pessoa a querer achar um culpado, né? Pra ele não conseguir fazer as coisas. Não tem isso também? Como se fosse... quando a pessoa acha que pode tudo e aí não consegue, e aí tem que achar né? Ou se culpa, aí vem aquela sensação de frustração que a gente conhece, acho que todo mundo conhece. Ou se não culpa os outros, né? Eu não estudei, não consegui passar no concurso porque eu não tive tempo de estudar, porque o trabalho não deixou. Tipo, a culpa foi do trabalho, não foi dele, né? É como se parece que a vida é um tribunal constante, né? Que cada erro precisa de um réu. Enfim, tipo, a pessoa que entra num relacionamento pensando que vai ser traída, né? Tipo, ela tá ali, ela às vezes chega no relacionamento e acaba não se entregando porque acha que vai ser traída, ou acaba agindo de uma forma que não é legal com o companheiro porque acha que vai ser traída, né? E acaba, tipo, culpando aquilo no outro porque o outro pode trair ela, né? O famoso ciclo da autossabotagem, né? O ciclo vicioso da autossabotagem. E muitas pessoas, Manu, ainda apresentam isso de uma maneira tranquila, sabe? Passivo, esse tipo, eu não dou conta, é tão normal pra ela. Você tá falando assim de tão normal. Tem uma coisa que eu acho, na verdade, eu acho, né? Não vou falar que você que me responda se funciona dessa forma ou não. Mas às vezes o otimismo ou o pessimismo, né, da pessoa, ele funciona como uma defesa também. Será que não? Não é uma defesa para ela não sei, para encobrir algum trauma ou talvez algo que ela nem saiba. Tem gente que para se proteger ela se joga lá de cima, né? Ela acha assim, eu posso tudo, ninguém me segura, é comigo. E outros que se protegem enfiando a cabeça. Já viu aquela imagem da ema, da avestruz, enfiando a cabeça no buraco? Se escondendo, né? Se isolando. Então, mas a proteção é de uma coisa só, né? Que tem a ver com a realidade, né? Esse encontro com a realidade, essa impossibilidade de ter controle de tudo. Essa falta de controle assusta. Você vê muito isso na clínica?
Vejo, teve um caso de um rapaz que ele tinha que estar tudo dele tinha que ser planejado. Qualquer coisa que saísse fora do planejamento desestruturava muito, assim. Por exemplo, marquei de ir em tal lugar com pessoas tal. Aí se alguma coisa não desse certo, tivesse desmarcado, e ele tivesse que ir para outro lugar conversar com outras pessoas, aquilo já, para ele, a noite ia ser um desastre, tudo ia dar errado. Eita. Porque ele já tinha planejado até a maneira como ele ia conversar com as pessoas. Olha. Né? Então, não chega a ser... Não tem muito a ver com organização, você entendeu? Tem a ver às vezes a pessoa acha assim, não, eu sou organizado, meu negócio tem que ser... mas aí tem muito mais a ver com a possibilidade de perder o controle, de não conseguir administrar a situação, né? De uma autoestima fragilizada mesmo e achar que naquele lugar ele não vai ser aceito, não vai conseguir levar, né, de maneira tranquila. Mas nesse caso conseguiram achar o foco? Com foco? bastante manejo conseguimos aí achar deslimitar algumas crenças que para ele existiam na possibilidade, assim, o planejamento era uma coisa que protegia ele como é que a gente fala a palavra, mano? Me escapuliu aqui. Do imprevisto. Ah, tá. O imprevisto para ele era algo perigoso, era algo ameaçador. Então, essa organização que ele tinha, esse planejamento total, até de com quem ele ia sair, era uma proteção. Mas era uma limitação, né? Porque junto com isso veio o isolamento social, né? Ele já chegou na clínica no começo, assim, com isolamento social, com dificuldade, com vários planos que ele tinha de vida, projetos, assim, tudo adiados, porque, eu não vou nem começar, porque se alguma coisa der errado... Nossa, a pessoa vai deixando de viver, né? Vai deixando de viver, mas... É. Deu tudo certo, conseguimos ali achar, destravar aí essas crenças, e no decorrer do processo, várias crenças, várias, e lá de trás, lá da infância. Eu perguntei assim, né, você resolveu tudo, porque eu conheço gente assim, né? Conheço pessoas assim que tenta se proteger, fala, né, de se proteger dessa forma aí, tipo, não, isso é minha organização, tem que ser assim, porque senão não vai dar certo, não vai... e realmente, às vezes a gente consegue levar isso de uma forma mais leve, né? Consegue destravar isso aí na terapia, né? Como eu falo, terapia é vida. E essa questão aí das crenças, uma hora ela chega a cobrar, né? Da outra vez acho que eu falei que as pessoas procuram terapia porque alguma coisa deixa de funcionar. E aí começa a dar as travadas da bicicleta, né? Da corrente da bicicleta. Então, cobra-se um preço, né? Uma hora ou outra. Eu te falei ali da minha mãe, quando falava pra mim, eu vivi uma vida inteira sem saber o que era isso. Né? Até o momento em que eu tava interagindo ali no relacionamento interpessoal meu casamento, eu vi que ele não era assim, que eu também... Por que eu sou, né? E eu comecei a me questionar. Eu nunca pensei, eu sou assim, eu sou limitada. Mas naquele momento eu pensei, mas por que eu fiz isso, né? Por que eu não entrei ali? Então, nesse momento que você começa a perceber que as coisas estão travando, que não tá certo, não é aquele... E você vai em busca, né, de por quê. Ninguém quer passar a vida toda assim, né? Pois é. Eu trouxe uma dúvida, né? Que eu fui procurar, né? Nas redes sociais, alguma treta, alguma coisa assim que a gente pudesse levantar. Não vou falar de nenhuma específica, mas assim... eu vejo que às vezes alguém posta alguma coisa, aí de repente começam os comentários. Eu adoro ver os comentários. Tem às vezes um assunto lá, eu vou lá e entro nos comentários e vou ver o que está acontecendo ali, né? E às vezes tem algumas pessoas que começam uma briga, assim, do nada, sabe? De repente, de acusação. Isso aí é culpa não sei de quem. Você fez assim porque não sei o quê. Daí leva pro lado político, ou leva pro lado da religião, leva... E começa a brigar lá. E eu, assim, e às vezes eu vejo até... Do meu ciclo, né, social, das pessoas que eu conheço, que às vezes a pessoa tá ali brigando, colocando um negócio, só que as atitudes dela não são aquilo que ela tá defendendo, sabe? E aí essa dúvida que eu queria trazer para você também, que eu fico olhando assim, gente, mas ela não é assim, por que ela tá falando isso? Isso aí também tem a ver com crenças, né? Que tipo, ela vai defender uma palavra, alguma coisa ali que ela acredita que mas ela não percebe que a vida dela, que as atitudes dela não condizem com aquilo. Eu acho assim... Não sei se você tá me entendendo. Conforme você vai falando para mim, passou uma imagem na minha cabeça, sabe aqueles barril com pólvora, e aí tem o paviozinho que você explode. Acho que essa imagem eu coloquei ali para divulgar o nosso próximo episódio. E eu acho isso, sabe? Que
algumas pessoas, não sei se você já reparou, né, nesses comentários, que a reação delas, né, não é nem a ação, a reação delas a alguns posts, alguns fatos, chega a ser desproporcional, né, com aquilo. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Eu vi um post esses dias assim, o ator tal... Olha, na verdade, é bem assim o post. Olha como fulano tratou os seus fãs. O próprio post já induz a pessoa. Aí eu fui ler. Aí algumas pessoas falaram assim, não vi nada demais. Alguém, né, passou ali no aeroporto, tal. Mas a maioria, tá vendo? Por isso que eu não gosto dele. Né? Eu sabia, eu sempre soube que era antipático. Você acha que aquilo tá falando, que aquilo ali, aquela explosão de raiva num post qualquer, que a pessoa se coloca, né, ali de cara, porque tem perfil, tem tudo ali no nome, né, se expõe desse tanto. Você acha que tem a ver realmente com um ator que não deu um oi para um desconhecido que aquela pessoa nem conhece? Né? Tem a ver com aquilo que está dentro dela, né? Às vezes com uma crença ali, um trauma talvez, né? Uma situação que ela passou onde ela foi desvalorizada e aquilo explode ali nas redes sociais, né? Explode de uma maneira desproporcional. Essa parece que acaba virando uma espécie de armadura, né, para ela, né? De repente, até aquilo que você já citou antes, tipo, se eu não for forte, se eu não defender isso que eu falo, eu vou parecer fraca, ou talvez não vou ser aceita, ou talvez, não vão me incluir, eu não sei, né? Eu acho exatamente isso. Eu acho que é uma proteção contra um vazio, né? Se deparar ali com o vazio que é, talvez, dentro dela. Então, eu prefiro ser agressivo, né? Eu prefiro me expor do que me deparar com essa realidade que existe dentro de mim. Tem uma coisa que eu me lembrei agora, que eu acho que não sei se eu já perdi o time, se já era para ter falado isso antes, mas eu acho importante falar assim, porque eu acho que é um bom exemplo. Aquela questão de Você Pode Tudo também. Eu acompanho a Jojo Todinho, eu gosto dela. Vem treta, hein? Ela, né? Tem um monte de treta com ela, sempre, um monte. Adoro ver os comentários. Mas eu ia falar uma coisa assim, que tem uma coisa positiva, que eu tava prestando atenção. Ela fala sempre muito da avó dela, que a avó dela que criou ela, e ela fala assim com muito carinho e mostra assim, tipo, as coisas que a avó dela ensinou pra ela, sempre assim, coisas positivas, né, que você tem que ter calma, que vai acontecer, né, se você fizer da forma correta, você vai chegar lá. Ela deu até assim, um exemplo, que eu me lembro agora, acho que tinha uma campanha de doação de comida, não sei se na igreja, ali no bairro, não sei. Mas enfim, daí a avó delas que pegou um pacote de feijão e ela falou, poxa, nem tem comida pra gente em casa direito. E ela vai dar isso aí, daí acho que ela até questionou, daí a avó dela, calma, tem gente que tá precisando agora. E Deus proverá, né? Fica tranquila que a gente vai. E, enfim, parece que pouco tempo depois teve uma outra campanha de cesta básica, e elas foram agraciadas com uma cesta básica em casa, né? Tô dando esse exemplo, mas ela dá vários outros, assim, né? De que a avó dela, e eu acho isso legal, que é uma coisa positiva pro bem, né? Não chega a ser um excesso, né? Sem exageros, né? Sem exageros, que aí você vê da onde ela, né? Como ela começou e aonde ela chegou hoje. Eu admiro, eu acho isso é legal, né? É uma coisa que não tem muitos exageros, é mais leve, né? Eu achei legal, você trouxe isso, porque é um resgate da autoestima, no mesmo caso ali do Joel, né? Tipo, é um resgate da autoestima, da autonomia, é uma crença que liberta, né? E assim, aí entra uma outra questão, Laura, que eu quero falar com você também. Que eu vejo a Jojo empoderada e tal, mas a gente vê assim várias situações que busca por esse, né? Eu sou empoderada. Até que ponto, de repente, esse empoderamento aí de poder, tudo, é saudável ou chega a ser assim um delírio narcisista? Eu posso tudo, centro, sou eu. Existe isso? Eu posso falar dessa forma? Porque pode chegar a isso, né? O delírio narcisista, tem a ver com a imagem que o sujeito faz dele, né? Ele projeta dele. Imagina você estar na frente de um espelho e esse espelho só reflete perfeição, né? Você não só enxerga a perfeição. Aquela pessoa que só acha que tá certa, né? Tudo dela. E qualquer trinquinha, qualquer rachadinho naquilo ali desestrutura a pessoa inteira. Né? É uma ameaça à identidade dela, né? O outro vira inimigo,
aquilo, como a gente falou dos comentários ali, né? Então a pessoa, ela se porta ali como... Pra você ver, as pessoas comentam ali com toda... Às vezes com uma... Parece que eu chego até a escutar a voz das pessoas quando eu tô lendo comentário. Mas parece assim que elas estão assim numa posição tão confortável de ir lá e falar isso, assim, com tanta propriedade, né? Como se estivesse 100% certo. Então, vem desse lugar, assim, de só enxergar a perfeição, né? No que ela fala, no que ela age, como ela é, como ela se... a imagem dela representa, passa para a sociedade. E qualquer ameaça, qualquer pessoa que discorde disso aí, que coloque ali essa imagem em dúvida, né? Coloca ali em questão, é uma ameaça, né? Então, é vista como uma ameaça. Tem muitas pessoas assim que a gente vê, né? Na internet, no Instagram. Não estou falando de famosos, eu estou falando em geral, né? Você vê, às vezes, um post aí de alguém que, né, que às vezes a gente conhece, de repente coloca e você fala, nossa, gente, olha. É difícil saber, né, até onde vai, né? Eu te pergunto, o que é bom senso nisso aí, né? Nisso tudo que a gente está falando aqui, de comentário, de crença, de... Você me pergunta, o que é bom senso? O que é... Eu te pergunto, não. É porque você vai analisar, né? Se eu for falar o que eu acho que eu vou acabar julgando, né? Então, eu não vou ter... eu ia falar, eu adoro ler comentário, então eu fico te analisando nos comentários. E eu também adoro ver os comentários, mas eu não analiso, né? Eu julgo. Eu julgo, não, brincadeira. Eu juro que eu tento não julgar. Tem algumas coisas que a gente, né... acho que todo mundo. Mas, enfim. E olha só, voltando aqui no assunto, esse posso tudo também, que a gente está falando de crenças limitantes, mas, de repente, esse posso tudo, ele pode ser um avesso de uma crença limitante? Tipo, a pessoa, ela tem uma crença lá que ela acha que ela pode errar, que ela pode, não sei o que, que ela... eu não posso isso, eu posso... Não, mas, de repente, eu vou lá pra cima, pra aquele extremo, tipo, eu posso, não, eu vou conseguir, talvez pra tentar vencer de forma inconsciente aquela crença dela. Até porque eu conheço uma pessoa assim, sabe? Que tudo que você vai falar pra ela é como se estivesse cutucando uma ferida ali, alguma coisa. E, às vezes, não é nem dela que você tá falando, sabe? Mas ela se sente atingida por tudo. Aí você vai falar... Não, mas que daí vem com aquela coisa lá em cima de que eu posso porque eu consigo fazer isso, porque não sei o que, né? Calma, né? A pessoa vai... parece que ela tá... Não sei se ela tá se defendendo ou se de repente ela tá tentando vencer uma crença, tentando passar por cima daquilo. Eu já vi um caso assim, no estudo de caso que a gente já estudou. E ele trazia assim... A moça falava... eu falo mesmo. Falo o que eu penso. Não tô nem aí. Tipo... né? Aquele negócio do ninguém me segura, né? Eu falo mesmo. E achando bonito, né? Achando lindo, maravilhoso isso. Mas no decorrer, né, do processo analítico dela, o colega analista ainda trouxe, ele falou, descobriram ali, né, que ela pensava assim, tipo, eu prefiro agredir do que ser rejeitada. Eu prefiro... né, postar numa postura aqui que eu sou autoritária, que isso, que aquilo, do que ser rejeitado. Então, tinha uma autoestima baixa ali, tinha uma fragilidade, uma insegurança muito grande, né, de um medo da rejeição. Então, eles foram descobrindo isso, na verdade, esse eu sou assim mesmo, eu falo mesmo, além de uma crença, era uma proteção contra essa insegurança. Então, é nesse lugar, né, mano, que nascem as crenças, na fala do outro, no que a fala do outro desperta na gente, né? No caso dela, alguma coisa aconteceu que para ela se sentir assim tão ameaçada com a rejeição, com essa questão. Então ela preferia, antes de que alguém me rejeite, eu rejeito primeiro, né? Se vai doer em mim, não, prefiro que doe em você. Aí você vê, e ela conseguiu enxergar isso no processo, né? Na análise. No processo. Aí você vê como terapia, eu falo que terapia é vida, né? Já até deixando claro aqui que a gente não quer acabar com crenças limitantes, não é isso, né, Laura? Não é tipo assim. Não, a ideia não é acabar com a crença, né? Tirar a crença, mas não tem problema ter a crença. O problema é ser refém dela. Né? Quando você é refém, aí é importante que você entenda de onde vem, né? Entender o que está te limitando, ou, né? Porque às vezes por trás daquela crença pode ter uma ferida, e às vezes essa ferida, se ela for tratada, você consiga conviver melhor e consiga viver melhor, né? Dali para frente. Né? Para quem está ouvindo a gente, né? E, sei lá, se mexeu alguma coisa aí dentro, se sentiu alguma coisa diferente. Acho que não precisa ter respostas rápidas, né? O importante é começar a pensar, refletir,
se escutar. E às vezes essa mudança começa assim mesmo, né, Laura? Você falando assim, se alguém se identificar, de repente tem alguma rachadurazinha ali, alguma coisa que vai te fazer questionar, alguma coisa que você, de repente, está vendo que, eu sou tão limitada nisso aí, meu Deus, de repente vai que a pessoa vai, porque eu sou assim, né, às vezes que nem você tá falando alguma coisa, eu já falei isso. É isso aí, começar a se perguntar, né, Manu? Esse se perguntar já é por si só libertador. Adoro essa frase, libertador. Gente, a gente vai seguir nesse caminho aqui, provocador, né, Laura? É isso aí. Que essa é a ideia do nosso podcast, né? Fazer as pessoas se perguntarem, trazer questões dessas... Eu não vou falar só tretas, né? Porque não é só treta, a gente fala tretas do dia a dia, mas essas questões emocionais, né? Essas coisas do nosso convívio, né? As relações interpessoais, né? Dentro de casa, família. Sempre tem alguma coisa que a gente consegue se questionar. E até como eu falei, né, no primeiro episódio, de repente a gente enxergar coisas que a gente pode mudar para melhorar, não só a gente, mas de repente tudo que está em volta, né? É isso aí, né? Não a maneira como você se relaciona consigo mesmo, mas com o outro, né? Com o mundo, com a vida em si. E já é um começo, né, Manu? E o podcast aqui a ideia é essa, trazer esse convite para a pessoa se perguntar, se questionar, se analisar. Né? Acho que a gente está chegando ao fim também, aí. né, Laura? E antes da gente encerrar, Manu, eu quero falar que a gente vai deixar aqui na tela, não sei como que funciona, mas vamos deixar aqui o cupom, né, do livro Plenitude, Felicidade, Plenitude e Mal-Estar, né, que o Oséias disponibilizou pra gente tão gentilmente. Não vamos esquecer. E vou deixar o link para facilitar também para quem quiser adquirir o livro. O custo já é bem simbólico e com esse cupom vai sair quase de graça. Pois é. E também vamos deixar na descrição aí o @da Rúbia. Da Rúbia com o áudio dela, lindíssimo, o depoimento dela, vale a pena, gente. E o @ para vocês seguirem, que é muito legal. O Instagram dela, mostrando assim a rotina dela, é bem bacana. É isso aí. Então, vamos lá, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Até a Laura vai colocar no Instagram uma enquete de novo, né, Laura? Isso aí. Vamos continuar ouvindo a voz do povo, né? Vamos ver o que o pessoal tá querendo, tá mais interessado em ouvir. É isso aí. Aí, enfim. Até mais. Até mais. So fucking special. But I'm a